Prosseguindo, quando as matérias de fato que podem ser alegadas em defesa pelo locador, artigo 72, combinado com o artigo 52 da Lei de Locações. O imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. Então aqui também admite-se a recusa na renovação quando ele demonstrar que irá utilizar o imóvel para uso próprio ou, o que é mais comum, para transferência de outro fundo de comércio existente há mais de um ano, do qual é detentor da maioria do capital o próprio locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. Notem que essa defesa é muito similar àquela que também justifica a propositura de ação de despejo pelo locador, naqueles casos excepcionais, a locação residencial celebrada verbalmente ou por escrito com prazo inferior a 30 meses. É o tal do uso próprio. Se o locador prova que vai usar o imóvel em seu próprio benefício, seja para fins outros que não comerciais, seja para fins comerciais, transferindo um fundo de comércio do qual é titular da maioria do capital, ou o seu cônjuge, ascendente ou descendente, são titulares da maioria do capital, essa defesa pode ser oposta e evitar a renovação compulsória da locação. Ou seja, aqui o legislador protege também os interesses do locador, né? Se ele quer transferir um negócio próprio que já existe há mais de um ano para aquele local, para aquele imóvel que foi alugado ao locatário, entre ele e o locatário, evidentemente, tem preferência o locador que é proprietário do imóvel. Mas veja, para uma defesa dessa ser acolhida, é preciso que exista nos autos uma documentação robusta que realmente demonstre que a intenção do locador é usar esse imóvel em benefício próprio ou dos seus familiares mais próximos. Se for o caso de transferência de fundo de comércio, é imprescindível que se demonstre que o fundo de comércio existe há mais de um ano. Né? Ou seja, não pode haver recusa na renovatória sob pretexto de que o locador pretende montar um negócio naquele imóvel, né? De que a esposa do locador pretende abrir uma loja naquele local. Não, é para transferência de um fundo de comércio já existente há pelo menos um ano. Tá certo? Prosseguindo, no último caso aqui do artigo 52. Não, desculpa. Agora são as exceções das exceções. O parágrafo 1º do 52 diz que na hipótese do inciso 2, ou seja, na impossibilidade de renovação para uso próprio do locador, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia o fundo de comércio com as instalações e pertences. Ou seja, em princípio, não pode o locador opor a necessidade de uso próprio para impedir a renovação da locação comercial, transferindo para o imóvel utilizado pelo locatário estabelecimento do mesmo ramo explorado pelo último. Porque, vejam, nesse caso, o locador poderia se valer da expertise do locatário, do ponto comercial que ele conseguiu criar a partir da excelência dos seus serviços, para, ao cabo da locação, transferir a sua própria empresa do mesmo ramo e se aproveitar de toda a clientela, de toda a expertise do negócio desenvolvido anteriormente pelo locatário. Ou seja, seria uma atitude muito injusta com o locatário.
seria como se o locador cedesse o imóvel para que o locatário ali desenvolvesse um ponto comercial, para que em seguida, ao término do contrato, ele próprio passasse a exercer no mesmo local operação do mesmo tipo, do mesmo ramo comercial, se aproveitando de todo o esforço que o locatário teve nos anos anteriores para constituir o ponto comercial. Isso, evidentemente, que o legislador não quer, não permite. Só será possível a retomada para uso próprio, né, para transferência de estabelecimento de propriedade do próprio locador, do mesmo ramo daquele exercido pelo locatário, se a locação também envolveu o fundo de comércio, ou seja, todas as instalações da empresa. Vamos imaginar, o locador cedeu um imóvel com todas as instalações, pertences, equipamentos para o locatário abrir uma padaria. Então, a locação englobava, além do próprio imóvel, os freezers, as prateleiras, o forno, toda a estrutura para que o locatário ali instalasse a padaria. Ao término dos 5 anos, o locador pode se recusar a renovar, pode alegar isso em matéria de defesa na ação renovatória, dizendo que ele próprio pretende explorar o local. E aí não é necessário que ele não explore o mesmo ramo de atividade, porque ele já alocou ao locatário lá atrás todos os pertences, todos os equipamentos para que ele explorasse aquele ramo de atividade, o que faz presumir que o locador também é daquele ramo de atividade. Percebem? Então, tirando essa hipótese da locação também compreender o fundo de comércio, as instalações, os pertences, se o locador quiser utilizar novamente, quiser utilizar em proveito próprio imóvel, ele não vai poder explorar o mesmo ramo de atividade do locatário. Bem, espero que tenha ficado claro, fico à disposição para esclarecer dúvidas a respeito disso. Essa hipótese de retomada para uso próprio ou de familiar, né, do inciso 2 do 52, segundo o parágrafo 2º do mesmo artigo, não vale para as locações de espaço em shopping centers. Nas locações de espaço em shopping centers, o locador não poderá recusar a renovação do contrato com fundamento no inciso 2 desse artigo. Tá? O porquê da inserção dessa limitação à utilização do inciso 2, uma escolha do legislador. Né? Se a loja está em shopping center, ele não pode recusar a renovação alegando necessidade de utilizar a coisa por familiar ou por ele próprio, ok? É bom deixar isso bem claro. Bom, isso é o que o locador pode alegar em defesa. Matéria de fato. Aí voltamos lá ao 72. O 72, no parágrafo 1º, diz que, no caso do inciso 2, ou seja, no caso de divergência quanto ao valor da locação proposto pelo locatário, o locador entendendo que o valor de mercado é superior àquele solicitado, o locador deverá obrigatoriamente apresentar em contraproposta as condições de locação que repute compatíveis com o valor locativo real e atual do imóvel. Ou seja, se o locador impugnar o valor oferecido pelo locatário, alegando que ele é inferior ao praticado pelo mercado, obrigatoriamente ele vai ter que apresentar na contestação uma contraproposta. Tá certo? Uma contraproposta com aquele valor que ele reputa compatível com o que o mercado pratica em relação àquele tipo de imóvel. No caso do inciso 3, que é no caso
dele apresentar uma proposta feita por terceiro em melhores condições, o locador deverá juntar prova documental da proposta de terceiro, como eu havia mencionado, subscrita por este, pelo terceiro proponente, e por duas testemunhas, com clara indicação do ramo a ser explorado, que não poderá ser o mesmo do locatário. Nessa hipótese, o locatário poderá, em réplica, aceitar tais condições para obter a renovação pretendida, que é muito importante. Então, se o locador apresenta a proposta de terceiro, essa proposta tem que ser subscrita pelo próprio terceiro e por duas testemunhas. E essa proposta precisa indicar claramente que ramo de atividade comercial será explorada por esse terceiro. E esse ramo não pode ser o mesmo explorado pelo locatário, porque dessa maneira também, de alguma forma, o locatário estaria trabalhando para o terceiro, ele estaria desenvolvendo o ponto comercial para que alguém viesse depois e tirasse proveito disso. E é exatamente isso que a lei não quer permitir. Então, é imprescindível que a proposta contenha a indicação do ramo a ser explorado pelo terceiro e que esse ramo não seja o mesmo ramo de atividade do locatário. Mas, estando a proposta em ordem, subscrita pelo terceiro, duas testemunhas, indicação do ramo de atividade distinto do locatário, ainda assim, em réplica, se admitirá que o locatário iguale as condições oferecidas pelo terceiro. Ou seja, garante-se a preferência ao locatário em caso dele igualar a proposta feita pelo terceiro. O locador aqui não tem escolha. Se o locatário em réplica dizer eu concordo com todos os termos da proposta feita pelo terceiro, a locação será obrigatoriamente renovada. Ok? Aí o parágrafo 3º do 72. No caso do inciso 1 do artigo 52, ou seja, naqueles casos em que o locador se opõe à renovação por causa das obras que o poder público exige ou que ele vai fazer, que vão transformar radicalmente o imóvel, a contestação deverá trazer prova da determinação do poder público ou relatório pormenorizado das obras a serem realizadas e da estimativa de valorização que sofrerá o imóvel, assinado por engenheiro devidamente habilitado. Veja que o legislador tenta cercar de todas as formas, de maneira a impedir eventuais fraudes praticadas pelo locador. Parágrafo 4º. Na contestação, o locador ou sublocador poderá pedir ainda a fixação de aluguel provisório, para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a 80% do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel. Então vejam, ao locatário, autor da ação, não se permite a solicitação de fixação de aluguel provisório no início da lide. E a razão, como vimos, é muito clara. Ainda existe um contrato em vigor. Porém, ao locador se admite um pedido de fixação de aluguel provisório, que vai passar a valer apenas a partir do primeiro mês subsequente ao vencimento do prazo do contrato que se quer renovar. Então, se o contrato vai acabar agora, 31 de dezembro de 2020, o aluguel provisório vai vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021. Aqui, o que se pretendeu fazer foi compatibilizar os interesses, né? Já que o locador é obrigado a responder a um processo que pode levá-lo a obrigatoriamente ter que renovar um contrato, mesmo contra a sua vontade, que pelo menos a partir do momento em que terminar a vigência do contrato a se renovar, havendo uma discrepância muito grande do valor atual praticado de aluguel e o valor real que o imóvel alcançou, que ele solicite ao juiz a fixação de um valor provisório, que não pode exceder a 80% do pedido pelo